Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Isa Torres e hoje conheceremos mais uma mulher da Bíblia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembre de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Agora, pega sua bebida quentinha e vamos juntas conhecer Betseba. 2 Samuel 11. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou o que aconteceu. Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então, Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio.
ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que o rei fez desagradou o Senhor. Bom, podemos continuar vendo sobre Betseba nos capítulos seguintes do livro de Samuel. Você pode continuar lendo, mas eu quero trazer aqui uma reflexão. Enquanto eu lia novamente a história de Betseba, uma frase veio em minha mente. Coadjuvante de sua própria história. Me pareceu que Betseba era levada de um lado para o outro sem ser ouvida. Teve sua vida totalmente fora do seu controle, sofreu perdas e que perdas. Primeiro seu marido, que pelo pouco registro que temos dele na Bíblia, parecia ser um homem íntegro. Depois perdeu seu filho. Talvez uma das piores dores dessa vida, uma vez que a ordem natural é que os filhos enterrem os pais, e não o contrário. Porém, é lindo ver como Deus cuida de tudo e de todos, e nada foge do controle dele. Betseba, que parecia não ter a chance de expressar suas vontades, foi justificada pelo próprio Deus. Ele permitiu sim a partida de um filho, porém deu a ela mais 4. Natã, Sobabe, Simeia e Salomão. Você pode conferir isso em Crônicas. Sim, o rei Salomão, o mais sábio, mais rico e mais poderoso rei que Israel já viu. Betseba não foi apenas esposa do rei Davi, ela se tornou rainha-mãe em Israel. A propósito, ela foi extremamente importante para que a coroação de Salomão acontecesse. Aquela que antes permaneceu calada, agora junto com o profeta e o sacerdote, agiu rapidamente para que o rei Davi proclamasse Salomão rei em Israel. Sabe, eu acredito que mesmo com todos esses marcos em sua vida, o maior e mais importante deles está registrado em Mateus 1, de 1 a 6, que diz assim: os antepassados de Jesus Cristo. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, que gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Sim, Betseba foi escolhida pelo próprio Deus para fazer parte da genealogia de Jesus. Deus não apenas a justificou, mas a honrou e perpetuou o nome dela em uma linhagem de salvação e glória. Algo que aprendi com Betseba é quando enfrentarmos dificuldades ou desafios, precisamos estar atentas e conectadas a Deus para entender se é momento de calar e esperar que Ele nos justifique ou se é momento de agir. Mas em qualquer desses momentos, devemos confiar em Deus, pois Ele sempre nos trará a resposta. E por mais difícil que seja o momento que estivermos enfrentando, precisamos sim lembrar que Deus nunca perde o controle e Ele cuida de nós. Não precisamos expressar nossas vontades o tempo todo. Afinal, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como disse no início, ser coadjuvante das nossas vidas não me parece ruim quando o próprio Deus é o protagonista. Vamos orar? Ore comigo assim. Pai querido e amado, somos gratas a Ti pelo Teu amor, pela graça e pela salvação. Obrigada por mais um dia de vida, por tudo o que temos, por quem somos e principalmente, obrigada pela Tua proteção e pelo Teu cuidado com cada uma de nós. Pai, o Senhor nos disse que nessa terra teríamos aflições, mas que deveríamos enfrentá-las com bom ânimo, pois o Senhor Jesus venceu o mundo. E eu sei que mesmo que eu não conheça, o Senhor conhece a cada uma de nós que estamos ouvindo essa palavra e fazendo essa oração.
O Senhor nos conhece pelo nosso nome e sabe quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os desafios, as aflições que estamos enfrentando nesse momento. Então, Pai, eu quero pedir que nos ajude, nos fortaleça, nos encha de bom ânimo, para que possamos sair vitoriosas e com grandes bênçãos para compartilhar e edificarmos umas às outras. Que o Senhor Jesus, aquele que venceu com grande poder esse mundo, se manifeste na nossa vida através do seu Espírito Santo e nos faça prosperar. Assim como o Senhor justificou Betseba, transformou sua vida e a honrou sobremaneira nessa terra, mesmo passando por momentos tão difíceis, faz conosco também. Mas faz tudo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.